Fala, rapaziada, está começando mais um episódio do Asproncast. Hoje o nosso tema é sobre o projeto Velocirápidos. Eu sou o Eric, aprendiz e participante do projeto. E eu, Samuel Victor, aprendiz e também participante do projeto Jovens Jornalistas. Então, nosso bate-papo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, temos a presença do Rômulo Moreira e da educadora da Aspron, Rosiane Alves. Eles venham compartilhar um pouco do sucesso do projeto Velocirápidos. E sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Para esclarecer, o gestor Rômulo Moreira veio compartilhar algumas informações. Ele é corredor amador, profissional com 36 anos e atua na área de organização administrativa e marketing esportivo. Isso. E a Rosiane Alves é pedagoga formada pela PUC Minas e pós-graduada em pedagogia empresarial. É educadora social na Aspron e esteve acompanhando os jovens da Aspron nesse projeto. Também é maratonista, participa do grupo Pernas de Aluguel e já correu uma maratona em Santiago, no Chile. Participou de São Silvestre em 2015 e desde 2016 participa da Volta Internacional da Pampulha. Ufa, quantas coisas. Rômulo, além da pequena apresentação que eu fiz de você, eu gostaria que você falasse sobre sua atuação que envolve o esporte, pelo que li você é bem apaixonado por esportes. E também que você conte pra gente o que é o projeto Velocirápidos. Bacana, Eric, um prazer ser novamente. recebido por você e pelo Eric, participar do podcast. Agradeço o convite da Aspron. Bom, a minha história com o esporte, eu já estou com 61 anos, né? Então, de militância na educação física, já há praticamente 40 anos, né? E como gestor esportivo, 36 anos, 38 anos. Foi uma percepção que eu tive de oportunidade de mercado. O marketing esportivo não existia praticamente na década de 80, por aí. Sim. E apesar de eu ter começado a minha carreira como preparador físico, militei no futebol de salão, que era a modalidade que eu praticava quando adolescente e jovem. E aí, após formar e experimentar a preparação física, eu percebi que tinha uma oportunidade também, talvez pelo meu perfil de empreender, de apresentar projetos e ideias não só para as pessoas ao meu redor, mas também para a empresa, para aqueles locais que eu estava trabalhando. E assim foi. Eu tive uma primeira experiência na PUC, como gestor esportivo, e aí, na realização de vários eventos, eu acabei seguindo essa caminhada. E aí outras tantas empresas, como o próprio Pampulha Yacht Clube, no Clube Atlético Mineiro, eu fui gestor do Clube Atlético Mineiro. Uhum. E você mencionou do projeto Velocirápidos, né? Isso. Foi uma demanda do Ministério Público do Trabalho, que nos procurou para usar a Meia Maratona Internacional de Belo Horizonte como uma plataforma de divulgação e de promoção de uma campanha que é através de uma hashtag Chega de Trabalho Infantil. Né? Então, nós fizemos um acordo e o Ministério Público, através de reversão de verba, de multa e tal, ela faz esse aporte na meia maratona e usa todas as propriedades disponíveis num evento grande como a Meia Maratona Internacional de Belo Horizonte, seja para relacionamento com o público da corrida de rua e passar a mensagem, né, das condições ideais para o início e da forma de se ir para o mercado de trabalho, né? Só a partir dos 14 anos, numa condição bacana, né? Respeitando a idade, a infância, a adolescência, o espaço para a escola, né? Não deixar de estudar, né? Então tentar conciliar e ser uma coisa mais. Então essa é a mensagem que
o Ministério Público do Trabalho, e essa campanha queria levar para o público da corrida. A próxima pergunta que eu tenho é que se esse projeto, o Velocirápidos, ele tem algum incentivo de um órgão público? De algum órgão público? Na realidade, você tem o Ministério Público do Trabalho. Sim. E através de termo de reversão, o que é um termo de reversão? Por algum motivo, uma indústria, uma empresa, ela teve que pagar uma multa. Uhum. Essa multa ela vai para o Ministério Público, ela foi autuada, né? Percebeu-se ali alguma coisa para ajustar, né, na conduta daquela empresa, ela foi multada. Essa verba, ela na realidade, ela não fica para o Ministério Público, ela é para o Ministério Público gerenciar essa verba e reverter em ações que beneficiem a própria comunidade. O Ministério Público, através de parceiros, seja do governo estadual, seja do governo municipal, seja de entidades acolhedoras, né, abrigos da prefeitura, centros socioeducativos e entidades que estimulam o trabalho através, né, o menor aprendiz, né, como a Asprom e tantas outras, eles foram convidados a participar do projeto de uso dessas cortesias. Uhum. E interessante é que a história começou em 2020. E aí, o que aconteceu em 2020? Pandemia. E aí, obviamente, um evento com 8.000 pessoas, não foi uma época de distanciamento social? Sim. Como é que fazia? Aí complicou ainda mais para o projeto ingressar, né? Não tinha como fazer naquele momento. E aí, a gente, como profissionais responsáveis, a gente não deixou o Ministério Público nem esses potenciais adolescentes, jovens que iam usar essas cortesias. E junto com essas entidades, né, foi montado um grupo, no caso, na época, 20 adolescentes, e a gente passou a conversar. Como? Através de lives. E a gente promoveu lives e ficamos assim um ano de 2020 todo. E, Rômulo, e exatamente como surgiu o projeto Velocirápidos? Com essas cortesias foi muito interessante, porque teve essa interação com os gestores das diversas instituições envolvidas que tiveram direito a essas cortesias. A Asprom ficou com 3 das 20, a Fundação CDL ficou com 3 das 20, o Centro Socioeducativo Santa Clara ficou com 4, uma Casa Lar Esperança da Prefeitura ficou com outro, e preencheu, né? A gente relacionou com esse pessoal. E aí, o Ministério Público ele tem uma agência de relacionamento, não sei se é contratada, chamada AIC. E aí, a AIC ela fez uma dinâmica com os adolescentes que tinham sido escolhidos para participar da meia de BH Live Run. A gente fez a live e nessa live foi proposto fazer uma dinâmica com a AIC, essa agência. E aí ele fez, a gestora lá dessa agência fez uma dinâmica com os meninos para escolher o nome, a marca, a identidade visual do projeto. E aí foi muito legal que com a ajuda dessa agência surgiu o nome Velocirápidos, né? O Velociraptors, né? Sim. Então você tem o dinossauro, você tem toda a comunicação visual. Aí eles criaram a identidade visual, fez bandeira, né? Fez a marca, e aí a gente criou tudo que a gente depois, como projeto Velocirápidos, contemplando esses 20 meninos, a gente entregou camisa, a gente entregou squeeze, a gente entregou materiais necessários para a participação na prova, tênis, meia, né? Sim. Então montou aquele kit e os meninos participaram da Live Run. Foi até muito bacana que a gente fez isso na cidade administrativa, que é um espaço extremamente aberto, e aí participamos lá com os meninos. Teve uma representante da FECTIPA, a Elvira Consendei, que ficou no estúdio, e aí ela falou sobre a campanha #Chega de Trabalho Infantil, explicando o porquê de ter a parceria na meia de BH, e aí amarrou as pontas, ou seja, passou a informação para o público, e na prática participamos.
da meia de BH Live Run com os 20 contemplados das diversas instituições. E aí, num segundo momento, renovamos isso com o termo de reversão do Ministério Público e passou a ter 20 meninos sendo treinados por uma equipe que eu montei. Aí que eu entro como gestor, né? Entrou uma entidade sem fins lucrativos para poder receber o projeto, né? Essa reversão, que chama IDCT, Instituto de Defesa da Cidadania e da Transparência. Ele recebe essa verba de reversão e eu entrei como produtor do IDCT e aí eu montei um guarda-chuva. Nesse guarda-chuva, o que a gente tem? A gente tem os 20 meninos atendidos, que hoje são 25, houve edições, né, na sequência, nós já estamos na terceira, indo para a quarta. Então começou com 20, passou para 25, quem sabe passou até para mais meninos, adolescentes e jovens contemplados. E nessa estrutura a gente tem o educador físico para quê? Para ele orientar na formatação da planilha de treinamento. Então ele vai avaliar cada um dos adolescentes, o perfil deles. Você está condicionado para 5 km, você tem interesse na prova de 5 km, o outro tem no 10 km. E aí ele faz essa avaliação, junto com o quê? Nesse guarda-chuva tem um fisioterapeuta. Aí esse fisioterapeuta faz uma avaliação, né, ortopédica, né? Check-up. Faz uma geral mais, na questão mais de articulação, às vezes uma pisada, né? Sente uma dor, orientar, como se comportar no pré-treino, no pós-treino, né? O que mais que está envolvido nisso? Uma boa nutricionista. Aí tem no guarda-chuva um nutricionista, para mostrar para os meninos que hábitos alimentares são fundamentais. Você tem uma realidade, o que comer antes da prova, antes do treino, no seu dia a dia, né? Como conciliar uma boa alimentação, não necessariamente com alto custo. Você pega frutas da época e ela vai dando essas dicas, né? Como que deve se comportar em relação ao carboidrato, em relação à proteína, o que tem que ter antes, o que tem no meio, tem que ter depois. Então, enfim. Então, tem a nutricionista, eu já falei do fisioterapeuta, do educador físico, e aí você tem um público que é um público que muitas vezes em situações mais vulneráveis, né? Um público que precisa de um apoio. Então, você precisa de uma psicóloga. Então, a gente fechou esse guarda-chuva com uma psicóloga que faz dinâmicas individualizadas, dinâmicas em grupo, trabalhando muito a emoção, a motivação, a disciplina, o foco. E aí você vai fechando esse ciclo para poder efetivamente preparar esses adolescentes e jovens para uma mudança de comportamento através da corrida como uma base de transformação social. O esporte ele faz a diferença nesse aspecto, né? Se a pessoa incorporar, nós temos o exemplo aqui do Gustavo, que é um adolescente que passou pela Aspron e hoje está no mercado de trabalho, né? Uma pessoa que incorporou a corrida como um hábito de vida para ele. E isso leva a outros hábitos bacanas, né? Se alimentar bem, se relacionar bem, ter foco, ter disciplina, né? Ter uma vida saudável. Ter uma vida saudável. E você se socializa, né, através das atividades. Qualquer atividade que você faz de coração, com foco, com disciplina, você passa a relacionar com aquele público, né? Você pode chegar num determinado momento, você citou aí que a Rosiane participou disso, daquilo, correu aqui, correu ali, já foi no Chile, olha para você ver. Quer dizer, conciliou a oportunidade de conhecer um outro país através daquilo que ela é apaixonada, que é a corrida, né? Porque hoje você tem um calendário no mundo inteiro de corridas. Rosiane, nos conte, a Aspron participa de projeto desde 2021, né, do projeto. Como o projeto impacta a vida dos jovens participantes, tanto em termos de saúde física, quanto saúde emocional e mental? Social, né, também. Isso. Então, os impactos são muito positivos, né? Desde quando o jovem ele entra no projeto, ele recebe todo um suporte. Então, em conversa com o Gustavo hoje, quando ele chegou, eu falei muito sobre isso, né? Qualidade de vida é muito importante. O jovem se preocupar em cuidar da saúde. O início do projeto foi na pandemia, né? Então, o jovem ele tinha um acompanhamento psicológico. Então, quando a gente está ansioso, né? Então, o corredor, ele coloca um tênis e vai correr. E o impacto social é a socialização mesmo, né?
Os jovens, quando entram no projeto, eles chegam muito tímidos, né? Com uma rede social ali que não é muito ampla. Então, acho que ajuda na comunicação, né? Tanto no profissional, ele chega muito tímido, sem conversar, ele sai do projeto comunicativo, preocupando com a saúde, buscando qualidade de vida através do esporte, né? Que o nosso objetivo principal é esse, né? Então, ele começa com acompanhamento, né, com os nossos treinadores, profissionais que estão ali para ajudar nesse sentido. Então, esse é um impacto. É realmente despertar para cuidar mais de si. Isso é muito importante, né? O mais importante ainda também porque após a pandemia, né, muitos jovens passaram por transtorno, Sim. ansiedade, esses trem, né? E a corrida é um remédio, né? Então, assim, a corrida ajuda muito nisso. E você ter um controle emocional, tanto do seu físico, tanto do seu psicológico. Então, é isso, essa é a intenção, né, do projeto, da corrida, qualidade de vida e um controle emocional também. Gente, a primeira parte do nosso bate-papo está encerrada. Quero agradecer ao Rômulo Moreira pela participação. E peço que vocês recebam também nosso auxiliar para entregar um mimo para você, uma lembrança por estar participado hoje. Muito obrigado. Obrigado, viu? Então, na nossa segunda parte do nosso bate-papo, nós temos a presença do Gustavo Ferreira. Ele tem 20 anos, já foi aprendiz da Asprom, formado em técnica e segurança do trabalho e atua na área. Ministra palestras sobre relacionadas à segurança e participou do projeto Velocirápidos desde a sua primeira edição em 2021. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui, muito grande, né? Principalmente por representar essa equipe que esteve conosco nesse projeto e poder manifestar um pouco, né, do que eu estou vivendo desde o início, desde então. Muito obrigado pelo convite. Vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo. Gustavo, por que você decidiu participar do projeto Velocirápidos e como foi participar? Então, começar do começo, né? Eu, na verdade, eu sempre gostei muito de praticar esportes, né? Desde muito jovem, já pratiquei em várias modalidades diferentes, já participei de alguns circuitos relacionados a esportes. E como que funcionou? Eu caí no projeto Velocirápidos meio que de paraquedas mesmo, sabe? Porque na época eu era aprendiz da Asprom, né? E eu jogava futebol há um tempo antes, né? Acontece que, em razão da pandemia, né, nós paramos, o time onde jogava encerrou as atividades, porque não podia ter essas atividades públicas, né? Aquela ordem do Ministério da Organização da Saúde. E aí que eu conheci, né, o Velocirápidos, por quê? Um belo dia eu estava chegando em casa, né, tinha acabado a minha jornada, eu trabalhava na época lá no Fórum de Belo Horizonte, e aí recebi um contato da Jéssica, que era minha educadora na época, e ela me informou, né, que tinha esse projeto de jovens que corriam, que praticavam esportes, e que tinha uma vaga remanescente. Então, na verdade, não estava planejado que eu participasse desde o princípio. E essa vaga surgiu, e aí foi que eu conheci a Rosiane, que foi uma porta de entrada para mim nesse projeto, para conhecer todas essas pessoas. E para mim, por que isso foi mais interessante? Eu estava há algum tempo já sem praticar esporte, algo que eu era acostumado a fazer há muito tempo, e para mim foi uma oportunidade de voltar a me integrar ao esporte mais uma vez, de voltar a levar a minha relação com o esporte adiante, né? Eu tinha interrompido há algum tempo. Então, para mim, foi uma coisa que agregou muito, porque eu sempre falo, foi uma virada de chave na minha vida. E desde então eu estou praticando esportes com mais frequência, né? Tenho conhecido muitas pessoas, isso para mim é muito bom. Tá? Não só a prática do esporte, mas o relacionamento com outras pessoas, para mim foi algo que influenciou muito. E eu sou muito grato por isso. Então, Gustavo, durante ou depois desse projeto, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Eu digo que antes, no início do projeto, eu já vinha enfrentando um desafio grande, que era o relacionamento com pessoas, né, que tinha acabado, né, se assim nós podemos dizer, porque eu não tinha mais relacionamento com
pessoas na escola, eu não tinha relacionamento mais com outras pessoas, a não ser as pessoas da minha família. Então, o desafio que eu já enfrentava era esse. Na hora de começar o projeto, eu enfrentei o desafio que foi, eu tinha ficado já há 10, 11 meses sem prática de esportes, sem atividades físicas, e eu tive que voltar, tive que acostumar mentalmente, fisicamente com isso novamente. Então, foi um desafio que eu enfrentei, que para mim foi muito interessante, porque ele me estimulou a buscar novos horizontes, a buscar novos objetivos. Então, isso para mim foi muito interessante. E agora, depois que passaram essas edições, né, estamos aí na 3ª edição, para mim está sendo a gente manter, porque uma coisa é a gente treinar, se preparar para correr uma prova, para participar de uma corrida, um evento. Outra coisa é quando você começa a levar isso a sério e você vê que você precisa dar uma continuidade naquele trabalho. Então, antes do projeto foi começar, e depois do projeto, por mais que eu tenha uma facilidade maior para isso agora, o interessante é que não só esse desafio de continuar, mas também acaba que, como eu estive na primeira edição, acaba que fico sendo um reflexo, fico sendo um espelho, né, para as outras pessoas. Então você tem que ser o exemplo, porque eu estava na primeira edição, participei de quase todas as corridas, né, a segunda edição não participei dela inteira, e a gente fica assim, então eu fico quase como um outro incentivador também dos jovens que vêm em várias situações, vivendo várias realidades. Então é isso, a gente tem que saber ser o exemplo também, em todas as áreas, e por isso não foi diferente. E você ficou como uma referência no projeto, né? Dessa forma. Então, em relação à sua família, como é que eles reagiram ao saber que você ia participar do projeto? Eles te apoiaram ou não? Ah, com certeza. A minha família, uma coisa que é muito interessante é o seguinte: todas as vezes que eu começo a fazer alguma coisa, que eu tenho um projeto, eu faço primeiro, sem divulgar, sem ficar mostrando muito. E a partir do momento que eu começo a engrenar, a ver a coisa andar, eu conto para minha família, eu compartilho com a minha família, porque eu tenho um apoio muito grande em tudo que eu faço, né? Então, eu me interesso por várias áreas diferentes. Então, hoje, eu gosto muito de música. Tudo que eu faço relacionado à música, minha família me apoia. Tudo que eu faço relacionado ao esporte, minha família me apoia. Aos estudos, né? Projetos que eu faço, trabalhos que eu realizo, projetos sociais, que é uma coisa com que eu gosto muito de mexer, muito de trabalhar. Inclusive, agora eu estou organizando mais um projeto, mais uma ação social na minha comunidade. Então, é uma coisa que eu tenho apoio não só da vizinhança de onde eu moro, das pessoas da minha cidade, mas a minha família sempre foi muito a meu favor quanto a isso. Isso é bom. Rosiane, você trouxe algumas fotos e vídeos do momento da realização do projeto? Sim, trouxe sim. Vamos ver na tela? Claro. Uma corrida que a gente participou na Pampulha. Essa foi a última, né? Essa foi a última corrida. Me deixaram ir embora primeiro para depois tirar a foto. Exatamente. Não queria que eu saísse na foto, não. Essa foi aonde? Essa foi no Belvedere. Isso. Esse Belvedere, foi um treino muito que nós interessante. fizemos no Belvedere. Aí são os 4 participantes do projeto, que é o Juan, Gustavo, Lucas e o Daniel. Corrida do Cruzeiro, na Pampulha. Gustavo e Juan, Lucas, Daniel. Esse é um treino que teve lá na Andradas, né? Eles estavam em treinamento nesse momento. Eles fazem um aquecimento antes da corrida, né? Aquecem o corpo, faz toda uma preparação, né? Para iniciar a corrida. Esse foi o nosso primeiro treino presencial de fato, né? Na Porque Andradas. antes disso nós fomos para a Praça da Liberdade, que foi a abertura do projeto. Isso O mesmo. primeiro treino presencial Nessa foi aí isso. tem 20 participantes ou mais? Acho que menos, né? Porque faltaram uns 18 Alguns participantes não nesse estavam. dia. Assim. Aí é o Gustavo recebendo o certificado Esse dele momento aí foi muito, da meia foi maratona muito de Belo interessante. Horizonte. Nós fomos fazer um trail run, na verdade, nesse Trail dia, run. né? Lá em Nova Lima. Curral. Se foi um evento que teve lá no Ministério Público do Trabalho, em que todos os participantes estavam presentes e fizemos uma foto oficial com o mascote. Isso aí foi um treino também na Pampulha. Esse
Se foi um treino na Andradas, o Rômulo, gestor, o treinador Thales. Se foi a trilha que nós fizemos lá em Nova Lima. Foi uma trilha muito bacana, né, Gustavo? Demais, não. Tanto que a gente se desafiou, eu com os meninos nesse dia aí, foi muito interessante. Isso aí são os participantes recebendo o certificado. Toda corrida eles recebem um certificado com o tempo. Aí Juan, Gustavo e Lucas recebendo um certificado. Todos recebem, né? Todos recebem. Ah, sim. Tem um cronômetro na corrida que eles têm um chip. Aí no final da corrida eles recebem o tempo que eles fizeram e é gerado um certificado. Ah, entendi. Foi um treino lá no Belvedere. Daniel do projeto também recebendo o certificado dele. Um vídeo do treinamento na Avenida dos Andradas. Nossa, foi no Belvedere, né? Isso. Rosiane, vi que são fornecidos uniformes, material esportivo, medalhas. Rosiane, você não trouxe medalhas, né? Sim, eu e o Gustavo, né? Bom, foi difícil escolher as medalhas, né? Porque são mais de 300 medalhas e todas têm uma história, todas têm um significado e uma superação. Eu trouxe a meia maratona do Rio, que foi uma corrida que teve uma superação muito grande. A meia maratona de Belo Horizonte, que o Rômulo, né, que esteve aqui com a gente, é o gestor. A minha maratona, meus 42 quilômetros, que também é uma corrida que me marcou muito. A São Silvestre, que vocês citaram na minha bio, né? Sim. E todas têm um significado, né? Então, assim, por trás de cada medalha tem inspiração, tem aquele dia que você falava, hoje eu não vou conseguir, mas você vai lá e faz, e no final a gente fala, nossa, que bom que eu vim, né? E é isso. E você, Gustavo? Aqui as minhas medalhas, né, são as medalhas que eu tenho com Velocirápidos, né? Cada uma delas tem uma particularidade na forma como nós nos preparamos, nas experiências que nós trocamos. E essa aqui que eu estou usando, ela foi a minha primeira medalha com Velocirápidos. Ela é muito importante porque é justamente o que eu falei da primeira edição, quando nós estávamos no meio da pandemia, e foi para mim uma ponte para interação, para voltar a me comunicar com outras pessoas. E que é interessante, nós tínhamos a opção de correr 5 ou correr 10 nessa edição. E aí eu fiz uma pergunta inocente, né, pro Thales, um dos educadores, dos treinadores. Eu falei, mas se o evento é da meia maratona, por que não corremos meia? E aí eles abraçaram a ideia imediatamente, né? O Thiago correu com a gente no dia. E eu lembro que nesse dia fomos eu e o Saulo, né, que corremos a meia maratona juntos. Nós treinamos juntos durante essa edição. E foi muito especial, porque eu estava com a expectativa inicial, né, de fato, de correr 5 quilômetros, até porque eu estava algum tempo já afastado de prática esportiva. E quando eu vi que colocaram na planilha, estava lá o meu nome, e o do Saulo, 21. Eu falei, agora não tem jeito, eu comecei, agora eu tenho que ir até o final. Nos primeiros treinos, a gente usava muito cronômetro, aplicativos, e aí eu estava correndo, aí o aplicativo me falou, distância total até o momento, 1 quilômetro. Eu falei, poxa, corri isso tudo, ainda falta 20, né? Ainda tem mais 20 pela frente. Mas o legal foi que no final deu tudo certo, nós corremos super bem, super à vontade, né? Isso, é claro, com o trabalho de treino, nós ficamos aproximadamente 2-3 meses de treino para essa primeira corrida, né? Então, eu treinava sempre na cidade administrativa, que é onde nós fizemos a corrida, né? Uma vez que não podia ter aglomeração de pessoas. E aí, no dia, nós fizemos essa prova, dividido nos pelotões. E é especial para mim porque é a primeira, né? Além de ser uma medalha muito bonita, né? Ela tem aqui todas as edições da meia maratona. Elas fazem menção também à zoobotânica daqui de BH, né? E para mim foi muito importante por isso. Após, né, nós tivemos algumas outras edições. Essa aqui, por exemplo, foi a segunda edição da meia maratona que eu corri, né? Ela foi na segunda edição do Velocirápidos. Eu corri só uma prova nessa edição, né, que foi essa aqui. Corri também com o Saulo, corri 10 com ele. E a partir daqui tivemos as outras, né? Essas aqui são dessa terceira edição. Essa aqui do Verde Mar, a Corrida do Cruzeiro,
corrida da Arena MRV, e essa aqui também que é muito especial para mim, né? Porque essa foi a última que nós participamos, e nessa aqui eu também corri 21. Né? E o interessante para mim foi o seguinte, durante essas outras corridas da terceira edição, eu corri com participantes novos. Então, eu corri 5 km aqui na Verde Mar, corri 10 km nas outras, e essa tanto do 5 km quanto do 10 km, o interessante foi isso. Cada uma delas eu corri com um grupo de pessoas. Então, tem o Juan, por exemplo, que no primeiro treino que nós fizemos presencial, na Andradas, eu falei, não tem como, ele vai me atropelar, porque ele é alto, ele é muito forte, assim, eu dava 3 passos, ele tava dando um passo. Aí eu falei, não tem jeito, eu vou correr, ele vai correr por cima de mim. Mas no final nós conseguimos correr, né, treinamos junto, né, nós da Aspron treinamos juntos em muitos momentos, e foi muito interessante por isso, né? São amizades, são laços que nós fazemos, né? São pessoas que nós conhecemos, troca de experiência. E isso é muito importante para mim hoje, não só no meio profissional em que eu vivo, mas no meio social também. É uma coisa que foi muito marcante para mim. Se sente bem realizado, né? Com certeza. Rosiane, a Aspron pretende continuar participando desse projeto? Com certeza. A Aspron já está indo aí para sua terceira edição, né? E eu já estou buscando novos corredores, né? Então, com certeza, a gente só está esperando mesmo o Ministério Público do Trabalho, né, firmar a nova parceria e a gente já vai iniciar a nova edição, com certeza. Então, para finalizarmos o episódio de hoje, Gustavo, vamos à última pergunta. Você tem projetos futuros para participar de mais meias maratonas? Com certeza, tá? Porque eu descobri na corrida uma nova porta para mim no esporte. Eu descobri na corrida um novo meio para eu conseguir vencer até os meus próprios obstáculos. Porque, como a Rosiane mesmo já falou, a corrida, ela foi para mim, no momento que eu comecei, como uma válvula de escape. Por quê? Era um momento em que, até hoje, né? Às vezes a pessoa está meio chateada e tal, não tem o que fazer, faz o quê? Vai correr, bota um tênis e corre, porque ali você desestressa, você ri, você chora, você grita, você faz tudo que você tem que fazer. Então eu tenho sim, inclusive, tem a meia maratona chegando, né, agora no próximo dia 25, né? E aí estou indo para essa meia maratona, vou me reunir com o pessoal do Velocirápidos, com a equipe agora, né, que nós vamos correr. E eu tenho mais planos, né? Vou começar a correr para fora também, né? A partir do segundo semestre do ano eu pretendo correr em outras cidades, fora do estado. E tem algumas provas internacionais, né, em outros países que eu tenho vontade de participar. E se tudo der certo, ano que vem eu começo já essa caminhada, começo a participar dessas outras provas. É claro, né? Com Velocirápidos e com a Rosiane, porque Rosiane foi, assim, primordial, foi muito importante, né, para minha introdução ao esporte. É isso, galera. Chegamos ao final do nosso Asproncast e agradecemos imensamente aos nossos convidados, a Rosiane, a educadora da Aspron, e o nosso convidado, Gustavo. Obrigado por terem participado, por essa conversa tão boa. E peço que vocês recebam o nosso auxiliar, o Vitor Augusto, para um mimo para entregar para vocês. Obrigada. Obrigado, amigo. Gostaram dos presentes? Gostei, vou deixar para abrir em casa, tá, gente? Agradecemos a você que curte o Asproncast e comente e compartilhe. Se você é adolescente da Aspron e deseja participar do Asproncast, entre em contato conosco. E se você é empresa e tem interesse em contratar um aprendiz, procure a Aspron. Tchau, até mais. Até mais.